Olá, me chamo Menezes e a partir de hoje irei trazer uma série de vídeos com o tema Filosofia Cristã. Fique até o fim, deixe seu comentário, inscreva-se para mais conteúdos e compartilhe este vídeo. Antes de entrarmos no assunto, vale lembrar que a minha intenção aqui não é concluir este tema, mas trazer bases para que você possa, a partir de então, se aprofundar no assunto com uma âncora para os seus estudos. Antes de qualquer crítica sobre o assunto, é necessário compreendermos as origens para que não cometamos erros sobre o tema. Sendo assim, vamos ao conteúdo. As origens da filosofia cristã é remetente no primeiro momento a Santo Agostinho. Santo Agostinho ele viveu entre os séculos 4 e 5. Santo Agostinho ele vai lançar mão da filosofia de Platão no período denominado de patrística, no qual se buscava uma reconciliação entre a fé e a razão. Então, quando você ouvir falar do termo patrística, lembre-se que a patrística ela busca reconciliar a fé e a razão. Mais à frente, já nos séculos 9 ao 16, temos o período chamado de escolástica, que tinha como objetivo a sistematização da filosofia cristã. Então, se a patrística ela busca uma reconciliação entre a fé e a razão, a escolástica ela vai buscar a sistematização da filosofia cristã. Neste momento da história, o nome que se destaca é o de São Tomás de Aquino, que lançou mão da filosofia de Aristóteles. Então, se por um lado, Santo Agostinho com a patrística ele lança mão da filosofia de Platão, já no período da escolástica, São Tomás de Aquino ele vai tomar como base a filosofia de Aristóteles. O grande problema até aqui é que nunca se foi possível ter uma filosofia completamente cristã. Vamos entender então por que o uso da filosofia grega para a construção da filosofia cristã. Quem foi Santo Agostinho? Aurélio Agostinho, mais conhecido como Santo Agostinho, nasceu em Tagaste, na Argélia, e era filho de uma mulher cristã. O nome dela era Mônica, mais tarde ela ficou conhecida como Santa Mônica. E Patrício, que se converteu ao cristianismo próximo à sua morte. Agostinho ele estudou lógica, filosofia e retórica, e também estudou direito, e se tornou um brilhante professor de retórica. Portanto, agora sabemos por que a filosofia cristã foi influenciada pelo pensamento grego. Ou seja, o mundo naquela época estava dominado pela cultura grega. Os próprios evangelhos eles foram escritos em grego, que era o idioma universal daquela época. Então, Agostinho de Hipona ele estava dentro desse contexto, influenciado nos seus estudos, no seu pensamento pela filosofia grega. Então é daí que vai surgir essa influência do pensamento grego na filosofia cristã. Há um pensamento de Agostinho que diz o seguinte: embora tenham deixado para trás os ídolos do Egito, levaram consigo o ouro e a prata do Egito, para que pudesse fazer uso melhor e mais apropriado destas riquezas. De forma bastante semelhante, a filosofia e a cultura do mundo antigo poderiam ser apropriadas pelos cristãos, naquilo que fosse correto, e assim poderiam servir à causa da fé cristã. Agostinho arrematou em seu argumento com a observação de que vários cristãos que recentemente tinham se tornado famosos haviam lançado mão da sabedoria clássica para o avanço do Evangelho. Então, portanto, temos um entendimento aqui, segundo as palavras de Agostinho, é que o cristão ele pode sim lançar mão da cultura, da filosofia, daquilo que é do mundo contemporâneo, para assim poder fazer uso em favor da fé cristã. Claro que quando a gente pega este exemplo que o Agostinho ele utiliza sobre a questão do ouro do Egito, a gente vê que o desfecho ele é trágico, porque os filhos de Israel vai fazer mau uso do ouro do Egito. Mas partindo da questão ou do ponto que ali ele está dando um exemplo, que isso se resume a outras questões, podemos, dentro da perspectiva de Agostinho, dentro do pensamento de Agostinho, fazer uso daquilo que é cultural, que é do mundo secular, para assim maior proveito da fé cristã. É lógico que esse pensamento de Agostinho sobre a igreja lançar mão do neoplatonismo ou da filosofia grega clássica vai perdurar todo o período da patrística, também ali no período da escolástica, que vamos ver adiante. Nesse momento aí agora já é São Tomás de Aquino que lança mão agora da
filosofia de Aristóteles e vai perdurar durante todo o período da Idade Média. Aí depois vai ocorrer a Reforma Protestante e outros pensadores vão surgir no cenário com novas ideias, com nova forma de pensamento. E aqui agora eu queria deixar essa pergunta para você. É claro que a gente não vai conseguir mudar o que já está escrito, o que já foi feito durante toda a história, mas hoje, diante do cenário que a gente está vivendo, será que é necessário, vale a pena lançar mão da filosofia secular, daquilo que a gente vê os filósofos divulgar, a forma de pensamento, a forma de expressão daquilo que verdadeiramente a gente crê? Vale a pena lançar mão dessas perguntas? Porque a filosofia ela vai trazer perguntas cruciais. A questão da existência, a questão da por que estamos aqui, de onde viemos, Deus existe, Deus não existe. Então, esses pensadores cristãos, eles utilizaram esses argumentos para responder essas perguntas, a existência de Deus, a imortalidade da alma. Então, no período denominado patrística e escolástica, foi usado esses argumentos filosóficos para responder às perguntas cruciais da fé cristã. E você, o que é que pensa a respeito deste assunto? Deixa aí nos comentários. Em última análise agora, vamos ver a respeito da leitura que Agostinho tinha da teoria platônica, a respeito da luz interna. Segundo Agostinho, o conhecimento não deriva da apreensão sensível ou da experiência, exigindo um elemento prévio para o seu desenvolvimento. Isso ele vai chamar de iluminação, ou seja, realidade inteligível. Ou seja, essa realidade inteligível para Agostinho, ele vai traduzir por Deus. Para entender as coisas do mundo, é preciso ultrapassar os objetos sensíveis e mutáveis. É preciso ir além do próprio homem, que é também mutável. É preciso transcender a razão, pois há algo acima da inteligência do homem. Ou seja, Agostinho ele não pega as ideias de Platão, copia e cola. Ele reescreve. Ele redesenha as ideias de Platão para que assim pudesse ser aplicada dentro da filosofia cristã. Ou seja, se para Platão a realidade inteligível eram as ideias, era o pensamento, era o uso da razão, no qual o fim era o próprio homem, que o homem era o detentor desse conhecimento, dessa descoberta, dessa iluminação por si só, através de ferramentas totalmente humanas do pensamento humano. Para Agostinho, não. Para Agostinho, essa realidade inteligível é Deus. Então, ele vai além de Platão na sua interpretação. Agostinho concordava com a visão platônica de que aprender é recordar, mas não a partir de um mundo inteligível, o das ideias, e sim de um despertar do intelecto para os conteúdos da iluminação divina. Segundo Santo Agostinho, podemos descobrir a verdade através da iluminação interior. Então, Agostinho vai entender que essa iluminação interior se chega através do conhecimento da pessoa de Deus. Ou seja, Santo Agostinho ele privilegia a metafísica platônica, especialmente o seu dualismo entre mundo espiritual e material. Quando lemos João capítulo 1, versos 1, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Alguns pensadores, alguns eruditos vão entender que esse verbo que no grego se traduz como logos, é uma ideia de João na defesa da fé cristã, da pessoa de Cristo, naquele momento que a igreja ela passava por grandes ataques de fora, a frieza espiritual, a questão da volta de Jesus que não havia ocorrido até aquele momento. E então João ele meio que ele usa assim o pensamento grego para fazer defesa da fé. Então temos a questão do logos, já na origem do pensamento filosófico grego, na Antiguidade Clássica. E o que é o logos? Para os gregos, o logos é o princípio de todas as coisas. Para alguns, o logos era o fogo. Para outros, o logos era a água. Ou seja, parece algo meio raso, meio sem lógica, né? E não é a nossa intenção aqui nos aprofundar nisto. Mas se você for buscar, você vai entender que eles tinham os porquês para assim usar esses argumentos, né? E para nós cristãos, o logos é o verbo vivo. Aí vai surgir as grandes perguntas. Qual é a origem de tudo? Existe um Criador? Existe vida após a morte? Ou seja, as perguntas que fazemos hoje, essas grandes perguntas, já eram feitas há séculos e séculos atrás.
E ligado a tudo isto, Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, ele vai ser o grande arquiteto do projeto intelectual da Igreja Católica na reconciliação entre a fé e a razão no período chamado de patrística. Santo Agostinho é um dos maiores pensadores da teologia cristã, um dos baluartes da teologia. É considerado por muitos o maior teólogo desde o apóstolo Paulo. Agostinho ele vai deixar um legado com temas como a soberania de Deus, salvação pela graça, pecado original. São temas, são assuntos que até hoje são debatidos, são discutidos dentro do pensamento cristão. E você, o que achou do assunto? Concorda, discorda? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Vamos continuar falando a respeito do tema no próximo vídeo. E agora eu gostaria de encerrar com uma frase de um filósofo cristão holandês que afirma o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.